deputado, o senhor me escuta, não? Boa tarde a todos os senhores e senhoras, deputados, convidados para a presente audiência pública e também quem nos acompanha pelos meios de comunicação, especialmente a TV Assembleia. Em nome da Comissão de Saúde, damos as boas-vindas a todos e damos por aberta a audiência pública desta tarde, que vai debater sobre a reabertura do Hospital Santa Inês. A presente audiência pública foi solicitada pelo deputado Ivan Nats e encaminhada à Comissão da Saúde, e nós, na Comissão da Saúde, o aprovamos por unanimidade. Queria, ao cumprimentá-los a todos, de forma muito especial, o doutor André Mota Ribeiro, que é o nosso secretário de Estado da Saúde, que tem tido dias bastante atribulados face a essa pandemia que nós estamos vivendo. Eu quero lhe cumprimentar a sua equipe, cumprimentar também aqui o deputado Ivan, que em seguida depois vai conduzir os trabalhos, o deputado Mocelin, que está acompanhando, e também o representante do prefeito Volney Morastone de Itajaí, o Rodrigo Duarte, que está acompanhando. Nós temos também o Márcio Roberto Miller, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Camboriú, que está acompanhando também, está aqui junto conosco. Promotor de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú, doutor Álvaro Pereira Oliveira de Melo, deputado Mocelin. Enfim, ainda chegarão outros convidados, quero que sintam-se todos cumprimentados. Dizer de que nós vivemos um momento importante nessa luta também no combate à pandemia. Uma série de ações vem sendo desenvolvidas, inclusive nós da Comissão de Saúde, desde o primeiro momento também, temos procurado ser interlocutores naquilo que somos possíveis nessa luta para combater a pandemia, que é uma luta de todos nós. E, nesse contexto, temos tido o apoio de toda a Assembleia Legislativa, que tem trabalhado de forma incansável também. Nas nossas audiências e reuniões, temos contado seguidamente com a presença também do secretário de Estado e da sua equipe, o que é muito importante nesse momento. E hoje vamos debater a questão do Hospital Santa Inês, que já foi, inclusive, alvo de debates nesta casa também, e por proposição do deputado Ivan, foi apresentada, então, a solicitação dessa audiência, como eu disse, aprovado por unanimidade, e face a isso, inclusive, eu gostaria de convidar o deputado Ivan Nats para que, a partir desse momento, assuma a coordenação da audiência pública até o seu final e os devidos encaminhamentos, sendo que, obviamente, aquilo que couber depois à comissão, a parte da assessoria, a equipe está acompanhando, naquilo que restará encaminhamentos a serem feitos. Então, deputado Ivan Nats, seja bem-vindo, boa tarde, e lhe passo, em definitivo, a coordenação e os trabalhos da presente audiência pública até o seu final. Muito obrigado, deputado Sareta, nosso presidente da Comissão de Saúde. Quero agradecer a todos aqueles que atenderam nosso chamado para que a gente pudesse conversar sobre esse desafio de reestabelecer o Hospital Santa Inês como um espaço de atendimento à saúde, de toda a região da Costa Esmeralda, da região da Anfre. Boa noite a todos. Só para a gente confirmar aqui, para ficar registrado na ata, pessoas que confirmaram presença, expediram ofícios à comissão, para que a gente deixe registrado aqui. O prefeito Fabrício de Oliveira está nos acompanhando, porém, com dificuldade de participação, porque se encontra numa atividade ambulatorial. Me ligou aqui, disse que está acompanhando a gente, mas que não tem como participar. Consulta está conosco a Leila Crocomo, secretária da Saúde do município de Balneário Camboriú. Leila Crocomo. Muito bem. Presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, também convidado por ofício, confirmou participação, Omar Tomalim. Ok.
O representante do prefeito Volney Morastone também me ligou e disse que estaria representado pelo Rodrigo Duarte, muito bem representado pelo Rodrigo. Está conosco, né, Rodrigo? Presente, deputado. Bom, obrigado pela participação. O secretário da Saúde, Emerson Roberto Duarte, da Prefeitura de Itajaí. Muito bem. A gente faz essas chamadas, né, para deixar registrado em ata aqui, que depois dizem que a gente não faz. A Assembleia não ajuda, né? Então a gente deixa registrado aqui na ata. Prefeito de Balneário Camboriú, Elcio, de Camboriú, o prefeito Elcio Kunin. A secretária da Saúde de Camboriú, Elisama de Freitas, também confirmou participação por e-mail, Elisama de Freitas. Presidente da Câmara de Vereadores de Camboriú, Márcio Miller. Presente, deputado Ivanatz. Obrigado, presidente. Sua participação é extremamente importante aí para a gente conversar. O nosso promotor Álvaro Pereira de Oliveira Álvaro Pereira Oliveira Melo. Nosso promotor, boa noite. Obrigado pela presença do senhor aqui. E o nosso secretário de Estado, doutor André Mota Ribeiro, que a presença de Vossa Excelência engrandece o nosso debate e ajuda efetivamente a gente enfrentar esse desafio. Muito obrigado, deputado, secretário André Mota. Bom, senhores deputados, para abrir o nosso bate-papo, é um bate-papo, né? Na verdade, a Assembleia Legislativa vai fazer uma cobrança daquilo que a gente leu na imprensa, daquilo que a gente tem acompanhado, para ver se aí efetivamente o que a gente leu, o que está acontecendo, né? E antes disso, eu faço uma pequena observação, que o mapa atualizado da gestão de riscos da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nessa quarta-feira, dia 23, traz 5 regiões de estado gravíssimo de risco. O alerta máximo vale para o Alto Vale do Itajaí, a região carbonífera, Nordeste, o extremo Sul e o meio Oeste. São 4 regiões a menos do que o relatório anterior, o menor resultado das últimas semanas para esse nível de risco. O mapa mostra, no entanto, que aumentou o número de regiões do estado grave, já que o restante das áreas do mapa está em laranja, indicativo dessa classificação. Diferente da semana passada, quando 3 regiões apareciam no nível de alerta, o extremo oeste, o Planalto Norte e o médio Vale do Itajaí, desta vez todas as regiões que apareceram em nível gravíssimo estão na classificação grave. Esse sobe e desce, alinhado ao grande número de municípios em estado grave, mostram que todo o estado enfrenta uma situação perigosa em relação à pandemia. Chama atenção no relatório que a foz do Itajaí-Açu apareça pela primeira vez em nível grave. A região estava em nível gravíssimo desde que o estado começou a emitir os relatórios em junho. Foi a primeira região a alcançar o nível mais alto de risco e o que permaneceu por mais tempo nessa classificação. Então, de acordo com o decreto estadual, os municípios que estão nas regiões de nível grave ou gravíssimo devem adotar uma série de restrições. No último grau da tabela, as cidades precisam suspender o atendimento presencial nos órgãos públicos, por exemplo. É uma característica. Observando a atualização dos números de casos de Covid na região da Anfre, é possível anotar o seguinte: Balneário Camboriú, 5.869 casos confirmados com 72 óbitos. Balneário Pissarras, 551 casos com 10 óbitos. Balneário Bombinhas, 908 casos com 8 óbitos. Camboriú, 2.602 casos com 37 óbitos. Ilhota, 526 casos com 2 óbitos. Itajaí, 5.228 casos com 146 óbitos. É o maior do estado, entre os maiores do estado. Itapema, 2.692 óbitos, com 54, Itapema, 2.692 casos, com 54 óbitos. Luiz Alves, 190 casos, 100 óbitos. Navegantes, 2.144
casos, com 41 óbitos. Penha, 815 casos, com 19 óbitos. E Porto Belo, a última cidade que compõe a ANFRE, 689 casos, com 5 óbitos. No total, temos 22.440 casos, 394 óbitos. Desses 22.414, 19.856 apresentaram cura. Então, ainda temos muitas pessoas em tratamento. Esses são os dados da ANFRE. Bom, a nossa conversa diz respeito a uma notícia publicada no dia 29 de julho, de que o secretário da Saúde, André Mota Ribeiro, e o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício de Oliveira, pactuaram a reabertura do Hospital Santa Inês para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. E ficou definido que aconteceria por meio de uma parceria público-privada, garantindo mais 10 leitos de UTI e outros 7 leitos clínicos para a região da Foz do Rio Itajaí-Sul. Houve a previsão ainda de que as instalações deveriam passar por uma reforma, e num período de 20 a 30 dias seria instalado os equipamentos necessários à sua habilitação. Ocorre que quase um mês depois, de acordo com o que foi estabelecido no acordo, não houve movimentação de trabalhos no local. Eu mesmo estive pessoalmente no sábado visitando o Santa Inês e não vi lá, senhores, nenhuma movimentação, absolutamente nenhuma obra, nada, pude presenciar. Se há alguma coisa, está por trás das paredes lá do Santa Inês. Então, a nossa conversa é para tratar dessa nota de que o Santa Inês seria revitalizado, que é um sonho da nossa comunidade, mas que, na verdade, não andou. Então, é um papo informal, deputado Mocelin, para a gente conversar sobre isso. E também, para quem nos acompanha na live, pela TV também, muita gente nos acompanha pela TV e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, da existência da ação civil pública número 595-5012, da autoria do Ministério Público de Santa Catarina, que determina o sequestro mensal nas contas do Estado para custeio do nosocomio, ou seja, do Hospital Santa Inês, na importância de R$2 milhões, até que todos os réus, o Estado e o município, adotem medidas para solucionar o problema que afeta toda a nossa região. Por isso é importante, nós temos notícia dessa ação, do agravo de instrumento, da deliberação pelo Tribunal de Justiça, razão pela qual a Assembleia Legislativa e a Comissão de Saúde têm interesse de saber a que pé anda esse bloqueio de valores e o que está sendo feito com ele. Em síntese, é isso, colegas. Repito que nós estamos acompanhados pela TVL, estamos ao vivo, e também estamos na rede social da Assembleia Legislativa, sendo acompanhado nesse momento por centenas e centenas de pessoas. Então, nosso papo é um bate-papo informal, mas, obviamente, para esclarecer esses assuntos. Eu, de imediato, passo a palavra ao deputado Coronel Mocelin, a fim de que ele faça a intervenção que achar necessário. Deputado Mocelin, consegue ouvir a gente? Está com o microfone desativado. Agora fechado. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem, deputado. Tá. Boa tarde, boa noite já, deputado Ivanatos, que preside essa audiência pública, o secretário André Mota Ribeiro, a todos os que estão acompanhando essa audiência pública através do Zoom aqui e a todos que nos assistem através da VEAL. O deputado Ivanatos, eu não sei se no último caso ali do recurso do Estado, talvez eu não é do Rui de Cardoso, não, que eu saiba, é para fechado. Eu moro a 5 quilômetros do Hospital Santa Inês, então acompanho
há muito tempo, desde quando foi fechado, depois reabertura, fechamento novamente, e eu tenho feito algumas ações. Nós tivemos com o secretário André e junto com o prefeito Fabrício, numa reunião, verificando a possibilidade de a reativação com aqueles 10 leitos para Covid e mais para os leitos de retaguarda. Mas, como você mesmo falou, o Vossa Excelência falou ali, a situação da região da Anfra diminuiu o risco de gravíssimo para grave e o número de internações diminuiu bastante também. Então, nós temos hoje uma certa folga no hospital Marieta, onde foram ativados mais, se não me engano, em torno de 80 leitos do Rui de Cardoso. Então, não haveria necessidade de ativar neste momento o Hospital Santa Inês, porque quando nós ativamos um leito de UTI para a Covid, ele já passa a receber o recurso. E se tem vaga nos outros hospitais próximos com uma certa folga, nós temos que otimizar mais os recursos. Então, por isso, eu tenho conversado com o secretário André e o prefeito Fabrício, se decidiu nesse momento não fazer a ativação de urgência. Por quê? Porque ela precisa de reformas e nós estivemos há alguns dias conversando com os observatórios sociais de Itajaí e de Balneário Camboriú, a Sociedade Maçônica Litoral da região, e também com alguns empresários dali, representantes da saúde e tudo mais, da região ali da Foz do Rio Itajaí. E um dos questionamentos, eu também gostaria de fazer este questionamento não sei se o doutor, o promotor, conseguiria responder, e que foi levantado na reunião, são as dívidas que o imóvel possui, porque o objetivo agora seria ativá-lo permanentemente para um sistema de saúde, para compor o sistema de saúde do Estado, do hospital, se tornando um hospital regional de portas abertas que possa receber recursos do Estado, do Ministério da Saúde, para poder atender a população, poder ser misto, privado e público também, né? Para que ele seja um projeto de médio e longo prazo. Mas mesmo nessa situação, nós precisamos saber o que tem de dívidas trabalhistas. Nós vislumbramos aí confirmamos várias ações trabalhistas que existem, tem pendências judiciais no imóvel. Então, para poder alguém investir ali, até conversamos com a Sinduscom da possibilidade dos empresários de Balneário Camboriú e da região também apoiar a reforma no hospital que ela necessita, essa questão da dívida. Então, esperamos quais as pendências que tem nesse imóvel. Tá? Então, inicialmente era isso. Se tiver mais alguns esclarecimentos que a gente possa fazer posteriormente e também tirar algumas dúvidas. Bom, o sinal do deputado Mocelin, o seu sinal ficou muito ruim, mas deu para compreender muito bem, deputado Mocelin. E esse é o objetivo do nosso bate-papo aqui, né? Compreender, porque foi noticiado a reabertura do hospital e não foi noticiado essa informação que o senhor nos traz de que o hospital não será reaberto. Ou será, não sei. Vamos bater um papo, né? Será em definitivo. Eu vou autorizar a inserção do senhor Marcelo Irineu Millers na nossa reunião. Ele que é diretor de Regulação e Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde de Itajaí, a pedido do prefeito Vonei Morastoni, incluir na nossa reunião o Marcelo Irineu Millers. Bom, passo a palavra então ao nosso presidente da Câmara de Vereadores, o Márcio Miller, para ele saudar e adiantar uma conversa. Já passo então em seguida para o deputado André Mota. Boa noite, Marcelo. Márcio. Boa noite, Ivanates. É um prazer estar participando. Boa noite a todos que estão participando dessa audiência hoje, muito importante, na verdade, para todos os municípios da região da Anfra. Vejo que é necessário, né? Saúde, acho que é o princípio de tudo. A gente sem saúde não é nada. E nessa pandemia, esse Covid aí, nesse ano que está deixando o ano de 2020 muito
complicado em várias situações. Nosso presidente aqui da Câmara de Camboriú, que era o falecido Zeca Simas, veio perder a vida pelo Covid também. Então, a gente está à disposição, o deputado Ivanatos, para o que a gente puder ajudar. A Câmara de Camboriú quer ajudar o município e os municípios da região também, que não adianta só para o município de Camboriú, e sim para a nossa região da Norte. Temos que entender até mesmo também como é que vai funcionar. Ouvindo agora o nosso amigo aí falando que talvez não abra, que foi plantada uma esperança para nossos munícipes, né, por toda a região, e agora a gente recebe uma notícia, não sabe também se vai ou não vai abrir, mas se abrisse seria de extrema importância, porque necessitamos, tá? Nesse tempo tão difícil, sendo que Camboriú não tem um hospital, nós temos um centro cirúrgico, então, para nós, o município de Camboriú, seria de grande valia esse Hospital Santo Inês ser reaberto. Obrigado, presidente Márcio. Passar a palavra, então, para o Rodrigo Duarte, para a gente conversar um pouquinho, depois para o doutor André, tá certo, doutor André? Boa noite a todos que participam dessa audiência. É muito importante o que o deputado Ivan está levantando na Comissão de Saúde, mas essa é uma discussão antiga, ao qual a gente já esteve com o secretário André Mota lá no início da pandemia. Tínhamos um cenário que havia necessidade, tínhamos um problema de dificuldade de colocar em funcionamento, do tempo, do prazo, do investimento, enfim, foi várias discussões feitas na órbita do Hospital Santo Inês, né? E na sequência a gente também tinha uma preocupação em leitos de enfermaria, tendo em vista que o Hospital Marieta e o Centro de Tratamento Covid em Balneário Camboriú ficaria com as UTIs, e depois esfriou essa discussão e reacendeu novamente, mas vejo hoje um cenário, não posso dizer tranquilo, mas favorável em relação à pandemia na nossa região, tendo em vista que ontem o Hospital Marieta estava em torno de 28 leitos de UTI ocupados, dos 50 habilitados, além dos outros 20 que faltam ser habilitados, mas já estão disponíveis à população, que até na sequência eu gostaria de conversar com o doutor André em relação a isso, se não seria talvez interessante, até que não venha habilitação, colocar esses leitos à disposição de enfermaria e não de UTI. É uma discussão que a gente tem que ter aqui para a gente poder estar trabalhando nessa ótica, né? Tendo em vista que hoje a nossa região saiu do cenário gravíssimo para o grave, e também a preocupação que a gente tem, nós vivemos no Brasil e várias regiões são muito semelhantes e parecidas, a nossa preocupação com a segunda onda que possa chegar aqui no estado, né, tendo em vista que essa primeira onda acometeu pacientes idosos, né, com comorbidades, e agora a gente liberando gradativamente as atividades, a população economicamente ativa de 20 a 50 anos corre o risco de se infectar, e se ela se infectar, se ela vai ter o acesso à saúde ou não, né, com as estruturas existentes. Eu já participei de uma outra audiência da Alesc, ao qual, né, nós tínhamos, naquele momento, 2,47 leitos a cada 10 mil habitantes, relatório fornecido pelo Dr. André, né? O município de Itajaí, até então, através do Hospital Marieta, graças a Deus, não perdemos nenhuma pessoa, nenhum familiar, nenhum amigo, ninguém por falta de leito de UTI, pelo contrário, sempre tivemos leitos de UTI disponível aqui no Hospital Marieta, lógico, muitas vezes com 95% de ocupação, 98% de ocupação, e agora viemos numa queda aí, chegando aí a 40%, 50%, 60% de taxa de ocupação de leitos de UTI. Mas para cada leito de UTI, a gente entende que seria necessário ou ideal, né, pelo menos 2 a 3 leitos de enfermaria, né, que a gente pudesse dar o suporte à retaguarda para esses pacientes. Também, mesmo que o Covid trouxe bastante recursos para os municípios e para o Estado, a gente tem que aplicar eles de forma correta, responsável, né? E a minha preocupação sempre é quando abre um serviço, a dificuldade é de fechar essa porta. Então, se essa porta realmente ela abrir, né,
que ela não feche, né? Se essa é a intenção do governo do estado, se essa é a intenção do município de Balneário Camboriú, porque a gente sabe que saúde precisa de recurso financeiro e alguém tem que pagar essa conta, né? No final do mês, temos que fechar essa conta com responsabilidade. O município de Itajaí acha importante ter um hospital de médio porte para ser suporte, né, de um hospital maior, e a gente entende que o Santa Inês poderia ser um hospital interessante, né, aí na média complexidade, deixando mais as altas complexidades para o Hospital Marieta, então, que atende a grande região da Anfre, em torno de 715 mil habitantes. Nós vamos ouvir o que o doutor André tem a nos colaborar, a nos contribuir com a fala, e depois a gente contribui na sequência aí, se for possível. Muito obrigado, Rodrigo. Então, com a palavra agora, o secretário da Saúde do Estado de Santa Catarina, doutor André Mota. Muito boa noite. Boa noite, deputado Ivan, deputado Neudi Sareta. Em seus nomes, eu cumprimento todos os deputados aqui presentes. Quero cumprimentar também o promotor de justiça, o doutor Álvaro, aos representantes dos municípios e as outras autoridades aqui, ao público que nos assiste. Eu primeiro preciso comentar que, dentro do planejamento de enfrentamento do Covid, várias ações elas são startadas e planejadas, e nós percebemos claramente que, dentro desse planejamento, nós conseguimos, em todas as regiões, inclusive na Foz e Itajaí, trazer recurso suficiente para que as pessoas tivessem acesso aos serviços de saúde. Nós não perdemos em nenhuma cidade do estado de Santa Catarina, nenhum catarinense, por falta de acesso a serviços de saúde. Lá em julho, nós passamos por um momento bastante delicado, um momento que o estado estava procurando várias alternativas de implementação de leitos. Dentro das unidades próprias, essa foi uma definição, então, do estado, que nós iríamos, primeiro, priorizar, então, os hospitais da rede pública, e assim o fizemos, trazendo recursos para o Hospital Ruth Cardoso e também para o Hospital Marieta, na região da Foz. Foi construído também na região, com parceria da associação e dos municípios, a rede de suporte de leitos clínicos. Então, nós temos também convênios assinados com o Hospital de Penha, convênio assinado com o Hospital de Camboriú, para leito de retaguarda, assim como temos também acordo e convênio com Navegantes e Tijucas. Então, a preocupação, como bem disse o deputado, a Foz, ela foi a primeira região a ser impactada de uma forma mais violenta pelo Covid. A nossa grande preocupação sempre foi trazer serviços de saúde em quantitativo suficiente para o enfrentamento e para a necessidade dessa população. Lá em julho, então, nós fomos procurados pelo prefeito Fabrício para que pudéssemos discutir a rede e a questão da estruturação hospitalar do município de Balneário. Lembrando que a ação civil pública que faz sequestro de valores não é para o Santa Inês, mas é para o Hospital Ruth Cardoso. Essa é uma discussão já de bastante tempo. Nós temos 116 hospitais na nossa política hospitalar catarinense. O Ruth Cardoso ainda não aderiu, mas essa conversa já evoluiu bastante com o prefeito Fabrício, e é a intenção de todos que, em breve, esse hospital faça a adesão, então, à política hospitalar catarinense. Naquele momento, nós vivíamos uma situação bastante complicada, então, uma das alternativas sugeridas pelo município e acatadas pelo Estado seria da possibilidade da ativação em caráter emergencial do Hospital Santa Inês. Mesmo sabedores das dificuldades, porque se um hospital que tem uma característica de ser privado, tem as suas dificuldades, deveríamos, então, ter corresponsabilização do ente privado, do município e do Estado de Santa Catarina. Desta forma, nós combinamos. Infelizmente, também era um momento de prazos curtos em função da lei eleitoral para assinatura de convênios. Naquele momento lá, houve um entendimento que nós precisaríamos, então, correr com esse processo. Mas, nas discussões, foi percebido e foi apontado pelo próprio município e também pelo ente privado que teríamos algumas dificuldades um pouco maiores na questão de prazo. Por este motivo, que me parece, ainda não foram iniciadas nenhum enfrentamento, nenhuma reforma na unidade hospitalar.
mas é entendimento da Secretaria de Estado que, mesmo que nós estejamos no enfrentamento de uma crise, ela é uma crise cruel do Covid, nós já estamos num momento que a gente consegue planejar as situações futuras, o pós-pandemia. E aí nós precisamos, de fato, discutir a rede hospitalar catarinense como um todo, inclusive a rede da Foz. Todos nós temos essa percepção que é uma região do Estado que precisa, sim, de novas unidades hospitalares. A gente precisa discutir aumentar a robustez de serviços no Hospital de Camboriú, nós precisamos discutir a vocação dos nossos hospitais e também discutir o Santa Inês dentro dessa rede hospitalar. A forma é que é a grande questão, e esse é um momento bastante importante. Inclusive, agradeço ao deputado Ivan por essa iniciativa, porque nos dá a possibilidade de discutirmos que forma, como que se traz o Santa Inês, então, para a rede de assistência à saúde, sabedores todos nós de que precisamos, sim, reforçar essa rede na região da Foz. A intenção do Estado, após pandemia, e espero que esse momento chegue em breve, né, apesar do cenário ainda não favorável, é que nós consigamos manter as estruturas regionais, que nós consigamos manter leitos de UTI em todas as regiões, que a gente consiga regionalizar acesso à sociedade, que nós consigamos habilitar serviços novos nas regiões, para que consigamos, então, diminuir algumas necessidades que são históricas no estado de Santa Catarina. E aí, como exemplo, eu trago aqui a questão da fila cirúrgica. Quando se tem leito de terapia intensiva e hospitais estruturados, nós conseguimos diminuir, por exemplo, a fila cirúrgica, que ela está diretamente ligada à presença de leitos de terapia intensiva e leitos de retaguarda clínica. Então, esse hospital está no escopo, nós precisamos, então, definir a forma de fazer. Eu entendo que o Santa Inês, e é o entendimento, me parece, também do prefeito Fabrício, ele vem trazer robustez para a rede, para a região e para o município de Balneário, inclusive possibilitando que haja vocacionamento das unidades hospitalares, tanto do Santa Inês quanto do Ruth Cardoso. Então, houve sim um atraso nesse desenvolvimento, mas também, como bem colocou o deputado Mocelin, hoje a situação é outra. Nós temos uma taxa de ocupação que nos dá um certo conforto, e aí todo o nosso planejamento hoje, quando liberamos atividades econômicas com regramento, e a gente está trazendo para a discussão a necessidade, então, da entrada qualificada do paciente na rede de assistência, o monitoramento deste paciente e a rastreabilidade dos contatos, para que não se tenha em Santa Catarina o que nós tivemos em outros ambientes, que é a tal da segunda onda Covid. Nosso grande movimento, nosso grande esforço, e é importante a parceria de todos, e a ALESC, ela é fundamental nessa discussão, é que nós possamos organizar o serviço de uma maneira tal que consigamos, então, apesar de termos que conviver com surtos pontuais da doença, que nós não tenhamos a segunda onda no estado de Santa Catarina. E é para isso que nós estamos trabalhando, e dentro dessa conjuntura, o Santa Inês é uma estrutura que deve, sim, de alguma forma, vir para dentro da rede de assistência à saúde. O estado de Santa Catarina entende dessa forma, só que estamos também nos colocando à disposição para discutir como e quando isso vai acontecer. Então, em resumo, é isso. Agradeço a oportunidade, estou à disposição dos senhores. Muito obrigado, doutor André. Antes de passar a palavra ao doutor Álvaro, eu só queria fazer assim, um pequeno histórico, né, dos desafios que tem fortalecimento da saúde pública ali na região. Há uma reclamação muito grande da Prefeitura de Balneário Camboriú, de que custeia a saúde pública da regional com recursos da Prefeitura de Balneário Camboriú. Isso já foi judicializado, já virou mandado de segurança. Há muitos anos que vem esse debate, que a sociedade vem acompanhando esse debate, essa briga, né, que há entre os prefeitos da ANFRE com relação ao atendimento que faz principalmente o Ruth Cardoso, né, que é um hospital municipal que é custeado
pela Prefeitura de Balneário Camboriú, todavia atende toda a região ali, e por isso é justo, sempre justa, as manifestações dos prefeitos com relação a esse custo operacional que a sociedade banca, né? Há, inclusive, sempre manifestações aqui de vereadores de Balneário Camboriú. Há um vereador, o vereador Marcelo Alchute, ele está sempre fazendo manifestações, mandando ofício aqui para a Assembleia, reclamando dessa condição, dessa disputa, muitas vezes até judicial, que há entre os municípios para o custeio do Rio de Cardoso. Daí a gente encontrar uma solução com a participação do governo do Estado, para que isso definitivamente se acabe, né? E a gente possa encontrar uma alternativa que não seja custeada exclusivamente pelo município de Balneário Camboriú. Então é isso, né? A gente precisa conversar para, como disse o doutor Álvaro, no ofício, nos fundamentos do agravo, é preciso deixar as picuinhas políticas de lado, né? E dar a mão para enfrentar isso aí com muita prioridade e luta, né? Afastar um pouco a política. Acho que tem muita política por trás disso aí, a gente precisa estar de mãos dadas para afastar isso. Então, muito bem, dito isso, passo a palavra ao doutor Álvaro, promotor de justiça, para conversar conosco. Boa noite, estão me ouvindo? Doutor Álvaro, antes da intervenção de Vossa Excelência, só queria agradecer a presença do nosso presidente Omar, nosso presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A presença de Vossa Excelência aqui engrandece demais o nosso debate. Depois da palavra do doutor Álvaro, passo a palavra a Vossa Excelência, doutor Omar. Obrigado, deputado. Doutor Álvaro, Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meus cumprimentos a todos que participam e assistem à presente audiência pública, na pessoa do seu presidente, o excelentíssimo senhor deputado Ivan Nats. Senhores, a pandemia ela veio de forma absolutamente imprevista e aleatória, mas ela trouxe à luz esse problema que é bem antigo na nossa região. Como o próprio deputado destacou, há mais de 12 anos se discute essa situação sem chegar a um denominador comum. E os maiores prejudicados com essa falta de gestão administrativa, que já, como eu já disse, já passam 12 anos, ou seja, mais de uma geração já passou por isso, a maior consequência são as filas na emergência, na urgência, é o atraso do atendimento das cirurgias eletivas, porque esse espaço e tempo ele tem que ser utilizado para atender essa urgência. Eu acho o seguinte, a pandemia ela veio de forma absolutamente imprevista e aleatória, mas esse é um problema que ele já vem sendo discutido há bastante tempo e foi judicializado pelo Ministério Público, pela 6ª Promotoria de Justiça, no ano passado, quando a gente conseguiu uma liminar para que o Hospital Municipal Rui de Cardoso continuasse atendendo as pessoas da região. Ao contrário da pandemia, da Covid, que veio do nada, essa é uma situação que mais cedo ou mais tarde ela vai estourar. E a gente acredita que é algo que vai acontecer a curto espaço de tempo. A região aqui ela cresce exponencialmente. A olhos vistos, não para de chegar gente aqui. A estrutura de trânsito, os mandatários adoram discutir essa questão da mobilidade urbana, de fazer os binários, de fazer as vias de circulação, mas a estrutura de saúde pública da região ela é a mesma há 12 anos, desde que teve o fechamento do Hospital Santo Inês. Foi feito o Hospital Municipal Rui de Cardoso, que ele tinha uma ideia e acabou sendo utilizado como hospital regional para todo esse atendimento de média complexidade aqui na região. Então, apesar da nossa intervenção aqui hoje buscar ser propositiva, no sentido de utilizar esse momento para encontrar soluções definitivas para a região, eu não tenho como falar sobre isso sem expressar as nossas razões, o porquê que a gente entrou com a ação civil pública, e isso vai envolver, de certa forma, um pequeno histórico da ação civil pública e do problema que assola aqui a região. A gente está aqui há 1 ano e pouco na promotoria e a gente já viu de tudo em razão de todos
esses problemas. Eu já estive lá no Hospital Municipal Ruth Cardoso, verifiquei a urgência e a emergência lotada, outras oportunidades, isso já foi noticiado pela mídia. A gente já viu gente morrer ali dentro porque estava aguardando atendimento de alta complexidade em outros hospitais da região, que é o caso do Marieta, sem que essa pessoa encontrasse o alento de ser encaminhada para algum lugar e acabou falecendo ali dentro do Hospital Municipal Ruth Cardoso. Enfim, toda a nossa fala aqui ela vai ser destinada a tentar convencer Vossas Excelências, algo que a gente já tentou fazer outras vezes com os mandatários, com o próprio secretário de Saúde, o doutor André, sem êxito, foi de encontrar soluções para o atendimento regional da saúde pública aqui, da Foz do Rio Itajaí-Açu. Como eu disse, em nada cresceu nesses últimos 12 anos com relação ao atendimento hospitalar, ou seja, alta complexidade, média complexidade. Tudo isso hoje está centrado no Hospital Municipal Ruth Cardoso, na média complexidade aqui para os municípios de Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Bombinhas e Porto Belo, ou seja, são 5 municípios que são atendidos pelo Hospital Municipal Ruth Cardoso e pelo Hospital Marieta, né? Então, o Ministério Público, através da 6ª Promotoria de Justiça, diante desse iminente colapso da saúde da macro-região da Foz do Rio Itajaí-Açu, especialmente com o anunciado fechamento das portas de urgência e emergência do Hospital Ruth Cardoso, que, embora municipal, como eu disse, atende os 5 municípios da região em local extremamente estratégico, ajuizou uma ação civil pública em tramitação desde 2019, visando impedir, primeiro, o fechamento programado pelo município de Balneário Camboriú para janeiro deste ano, ou seja, em plena temporada do Serviço Médico de Urgência e Emergência. E segundo, o deslocamento para os hospitais Marieta de Itajaí de toda essa demanda dos municípios de Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas, além do próprio município de Balneário Camboriú, que conta com a rede para alta complexidade dos seus próprios pacientes. Sendo que o referido hospital atende atualmente mais de 600 mil habitantes, sem nenhuma reestruturação tenha sido feita para acolher tal demanda. A gente vem tentando explicar no decurso dessa ação que essa medida ela iria causar um evidente desequilíbrio, né? Prejudicando a todos os cidadãos, porque isso acabou não sendo explicado e criou uma situação de muito conflito, não só entre mandatários, como entre pessoas que compartilham o mesmo contexto socioeconômico, que é o caso especialmente de Camboriú e Balneário Camboriú. Se passou essa ideia para os munícipes de Balneário Camboriú que eles teriam um atendimento de excelência por parte do Hospital Municipal Ruth Cardoso, à medida em que os pacientes de outros municípios não precisariam ser atendidos. Mas não foi passado para essa mesma população aqui de Balneário Camboriú que eles ainda continuariam precisando do serviço de alta complexidade que mais mata no Brasil, que são as doenças, por exemplo, cerebrovasculares e infartos, que eles continuariam precisando desse atendimento do Hospital Marieta. E na medida em que quase 200 mil pessoas saíssem desses outros 4 municípios que são atendidos hoje pelo Hospital Ruth Cardoso e fossem deslocados para o Hospital Marieta, esses mesmos serviços iriam ser prejudicados. Isso não quer dizer, e eu quero deixar bem claro, que o município de Balneário Camboriú não tem as suas razões. Tá? Tanto é que a gente conseguiu o sequestro inicialmente de R$2 milhões dos cofres do Estado, isso foi reduzido e depois voltou para R$2 milhões. Enfim, com o fechamento anunciado, isso pré-plena temporada em janeiro do Hospital Ruth Cardoso, para o atendimento dessas outras cidades, na prática, isso representaria a inércia, né, a falta de atendimento para mais de 40% daqueles pacientes que hoje são atendidos pelo Hospital Municipal Ruth Cardoso. Então, tudo isso em razão da anemia, né, do problema com relação à saúde pública da região. A liminar, ela foi obtida num primeiro momento no 2º grau de jurisdição, o desembargador Pedro Manuel Abreu, foi deferida para que se evitasse, né, essa interrupção no atendimento de urgência e emergência, e considerando a inércia do Estado de Santa Catarina na tomada de providências a esse respeito, na gestão desse problema que ele é efetivamente regional, foram sequestrados R$2 milhões do governo do Estado.
esse valor posteriormente foi reduzido e ele voltou, com o advento da Covid, ele voltou a girar em R$2 milhões mensais a pedido do próprio município de Balneário Camboriú. Até agora, excelência, para ver a importância dessa nossa discussão e a necessidade de a gente aprimorar e afinar os discursos e fazê-los valer para a vida real, para a vida das pessoas, dos pacientes que sofrem com essa falta de gestão e com essa ausência de estruturação da saúde pública aqui da região. Nesse período, já foram gastos R$12 milhões para a manutenção do Hospital Municipal Ruth Cardoso. Desde maio, a gente tem escutado falar, desde abril, logo que estourou essa situação referente à Covid, dessas alternativas para se aprimorar o tratamento de saúde aqui da região, que acabou estourando com toda essa pandemia. E uma delas foi o próprio hospital, a reestruturação do Hospital Santo Inês. Foi dito que em 30 dias o hospital ele poderia estar pronto para estar atendendo as pessoas que fossem acometidas com a Covid. Também nos foi retratado a situação do hospital de campanha que seria implementado em Itajaí. Nós mesmos representamos a promotoria da moralidade administrativa, porque a gente não entendia, e a gente entendia que existia uma violação ao princípio constitucional da eficiência, foi representada a promotoria da moralidade administrativa da capital, na medida em que a gente não conseguia compreender como é que pode gastar tantos milhões de reais numa estrutura móvel que posteriormente a gente não sabe o que iria ser feita, se ela ia reverter em benefícios à sociedade como um todo, não só da micro, né, desses municípios de Balneário e os outros 4 que compõem a Microsul, como de Itajaí, Navegantes, Penha, Balneário, Pissarras. Então, a gente representou a moralidade administrativa para que fosse verificado se esses recursos reverteriam em benefícios concretos à nossa sociedade, e noticiando também a existência dessa ação civil pública. Porque essa ação civil pública, mais do que ela almeja recursos, ela é muito específica quanto a exigir do Estado de Santa Catarina e dos demais municípios que compõem a nossa região aqui, a reestruturação, a estruturação dos seus serviços de saúde. Alguns avanços já foram verificados nesse transcurso. Situações mais básicas de atendimento à saúde que eram feitos em Camboriú, aliás, que eram feitos em Balneário Camboriú, porque sequer tinha urgência e emergência, e então esses pacientes que acabavam passando mal com problema, seja uma cólica ou alguma lesão ou algo assim, eles acabavam sendo remetidos automaticamente para o Hospital Ruth Cardoso. Isso acabou mudando por parte dos municípios, em tese, acabou mudando por parte dos municípios que compõem a nossa região. Hoje não dá para fazer uma avaliação completa disso, porque efetivamente as atenções estão voltadas para o atendimento à Covid. Mas o momento aqui, eu queria deixar bem claro, é de procurar, de aproveitar esse momento que acabou sendo de conhecimento mais público em razão de toda essa situação da Covid, para encontrar efetivamente uma solução para que o Estado participe mais efetivamente dessas discussões, das ações efetivas mesmo, não, que transpassem só o discurso, que transpassem só a comunicação social, da mesma forma com relação ao município de Balneário Camboriú, para fazer a coisa acontecer efetivamente. Não dá para a gente manter essa ação civil pública, para a gente manter esse sequestro indefinidamente, se a gente não consegue o objetivo principal, que é o aumento da estruturação da rede hospitalar para atendimento das pessoas aqui da nossa região. O prazo inicial dessa liminar para manter o atendimento por parte do Ruth Cardoso, ele era de 120 dias, isso lá em novembro. E em março, a gente, com o apoio do Poder Judiciário, a gente conseguiu a prorrogação justamente em razão da Covid também. E, diante da iminência de findar esse prazo, isso foi prorrogado, né, por mais, se eu não me engano, são 6 meses. E durante esse problema, durante essa situação, durante essa ação civil pública, alguns problemas surgiram e é necessário, como o senhor disse, deputado Ivan Nats, que tenha um distensionamento aí das relações entre os mandatários e uma compreensão de que eles são temporários, todos nós somos temporários, mas os pacientes, eles continuam a acontecer.
né? Às vezes a gente verifica, a gente cobra, e a impressão que se dá é de que o município, o governo do estado ou os municípios da outra região, eles duram 4 anos ou eles duram 8 anos, a depender da reeleição. Mas essa é uma situação que ela depende de uma solução de estado, né? Uma solução de estado de Santa Catarina, do município de Balneário Camboriú e dos demais municípios que compõem a nossa região aqui e até mesmo de Itajaí. Essa relação, ela precisa ter um distensionamento e se pensar mais como uma república mesmo, se pensar mais. O Estado faz o seu papel de gestor, o Estado faz o seu papel de organizador, não de mero delegador das suas atribuições. Basta entrar na política hospitalar que isso vai estar resolvido. Quando o secretário sabe que não é bem assim, para hoje entrar na política hospitalar, necessitaria, nesse caso em concreto, ter um aumento do leque de serviços. E o Hospital Ruth Cardoso ele já está meio que colapsado. Ele já tem a sua estrutura meio limitada para esse tipo de atendimento, para aumentar esse tipo de atendimento. E ele não é suficiente para que isso faça valer, para que isso reverta em benefícios aos pacientes que usufruem desse serviço. Então, algo tem que ser feito, eu não sei se é através da reativação. Eu espero e desejo que seja através da reativação do Hospital Santinês, que, inclusive, ele podia ser requisitado administrativamente. Eu não sei se foi o deputado Mocelin que indagou a respeito de dívidas e tudo mais. Isso poderia ser requisitado administrativamente pelo próprio Estado de Santa Catarina. Isso já foi feito no estado de Goiás, a gente verificou essa situação. Um dos maiores hospitais lá da região, ele estava fechando por uma má gestão por parte de uma entidade filantrópica e acabou sendo requisitado pelo Estado, que começou a tomar conta daquilo ali. Então, as soluções existem, mas elas necessitam de que tenha uma maior compreensão por parte dos mandatários, dos gestores, dos secretários de saúde, para encontrar soluções concretas. Porque se o deputado Ivan Nats e qualquer outro lê ali a ação civil pública, vai ter um misto ali de preocupação com uma certa decepção, assim, porque as discussões elas não avançam. Ainda bem, juridicamente falando, que a gente pôde contar com o Poder Judiciário, tanto no primeiro grau, com o advento da Covid, que inclusive chegou a fixar multa pessoal por parte da ausência de prestação de informações, quanto especialmente no segundo grau, por parte do desembargador Pedro Manuel Abreu. Essa situação ela não tem como perdurar e ela demonstra um absoluto descaso assim, com a situação aqui da região. Eu peço, e não tem como reduzir, porque eu sei que o meu tempo é limitado e não quero me estender demais aqui, mas quem tiver qualquer dúvida com relação ao assunto e com relação à necessidade de se implementar soluções definitivas para a região, peço que leia todo o processo. O Conselho Regional de Medicina esteve aqui, o Conselho Regional de Medicina já avaliou essa situação, ele viu que ela é caótica, né? Existe uma ausência de 797 leitos para atendimento. Como eu disse, existem listas intermináveis de pacientes esperando cirurgias eletivas que não podem usufruir desse atendimento porque a urgência e a emergência acabam ocupando esse espaço. Existem especialidades médicas que, às vezes, o município de Balneário Camboriú não consegue implementar mais porque ele também tem os seus percentuais e a sua responsabilidade. Enfim, o problema é muito complexo, mas eu queria convencer a todos vocês, deputados e pessoas que assistem a nossa audiência pública, para esse problema e para a necessidade de se tomar ações efetivas, assim. E eu fico aberto para qualquer pergunta, enfim, para trocar qualquer ideia, e o processo ele continua aqui, o sequestro ele continua aqui, e estou aberto, o Ministério Público está aberto a conversar, está aberto a um acordo judicial, ao que for necessário para resolver esse problema, mas sempre voltado com os olhos à proteção da sociedade, à proteção daquelas pessoas que efetivamente necessitam desse serviço, que efetivamente não cresceu nesses últimos anos. Agradeço o tempo que me foi dispensado, eu não sei nem quanto tempo eu teria,
Eu poderia ficar aqui o dia, a tarde toda, a noite toda falando sobre isso, porque é algo que tem se estendido bastante e tem tomado bastante o nosso tempo, inclusive e principalmente durante a Covid, quando veio à tona e toda essa desestruturação acabou sendo escancarada. Me coloco à disposição tanto no processo quanto a vossas excelências, a qualquer deputado, para esclarecer qualquer dúvida, qualquer ponto que eventualmente não tenha ficado claro. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Álvaro, pelas intervenções de Vossa Excelência. Se mostra que o senhor, efetivamente, além de ser um promotor estudioso, eu tive acesso à íntegra da ação civil pública, pude perceber a puxada de orelha que o senhor dá na classe política regional, aqui bem escrito, e as observações que Vossa Excelência faz, né? Que 75% do custo, né, do nosocômio, ou seja, do Hospital Ruth Cardoso, é da Prefeitura de Balneário Camboriú. Isso é injusto. E os outros 25% são custeados pelo governo federal, né, através da rede Cegonha e outros convênios. A construção civil, ela está crescendo demais, né? Itapema, quem passa em Itapema, é só passar em Itapema, ali, né, Omar? E ver como está crescendo Itapema. Nós temos em Balneário Camboriú as duas torres, e mais uma torre, e mais torre, e mais torre. Então, cada vez mais gente em Balneário Camboriú. Camboriú suportando a mão de obra de toda essa construção aí, está lá em Camboriú. Quem passa em Balneário Pissarras está vendo o crescimento gigante de Balneário Pissarras. Todas as pessoas vão ocupar leitos, não só no Ruth Cardoso, como no Marieta. Então, a gente tem que fortalecer a nossa rede. E o Hospital Ruth Cardoso, ele foi criado, doutor Álvaro, doutor André, ele foi criado, ele era um ambulatório, ele foi criado para ser um ambulatório. Ele não foi criado para ser um hospital, ele foi criado para desafogar uma parte do Santa Inês, foi para ajudar o Santa Inês. O que aconteceu? O Santa Inês foi desativado e o Ruth Cardoso passou a assumir toda essa estrutura, quando era para ser um ambulatório, era para ser uma rede de apoio do Hospital Matriz, que era o Santa Inês. Então, já perdeu toda a sua estrutura, não tem mais condição. Vem o verão aí, cada vez mais gente, e não tem como. Nós estamos num estrangulamento de atendimento. Então, feitas essas considerações, eu passo a palavra ao nosso presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, cujo tema é recorrente lá, né, Omar? Boa noite. É verdade. Boa noite, deputado Ivan Nats. É um grande prazer poder participar dessa audiência pública, parabenizar Vossa Excelência. Em seu nome, parabenizo todos os deputados catarinenses que lutam por esta causa. Saudar aqui o nosso também amigo deputado Mussolini, em especial o nosso promotor de justiça, que demonstrou um conhecimento vasto da causa, que vive o dia a dia, que convive com a dor de Balneário Camboriú em relação aos problemas na área de saúde e que atua fortemente e tem feito um trabalho sensacional em Balneário Camboriú. Nós já tivemos algumas audiências falando a respeito disso. Saúdo também o nosso secretário de saúde, que chegou mostrando por que veio. Eu costumo dizer que depois de tantas tentativas, graças a Deus, o nosso secretário de saúde atendeu e fez uma visita ao Ruth Cardoso. Nós vimos clamando por isso, secretário, há muito tempo, e o senhor nos atendeu. Depois de alguns anos, nós conseguimos que o secretário de saúde viesse até Balneário Camboriú. Parabéns a Vossa Excelência. Saudar também os nossos colegas vereadores de Camboriú e de Itajaí, que se encontram aqui. Bom, o deputado Ivan Nats, ele resumiu rapidamente, em poucas palavras, toda aquela angústia que nós aqui de Balneário Camboriú vemos falando há muito tempo. Balneário Camboriú é uma cidade que vem assumindo a responsabilidade da saúde dos municípios vizinhos. Nós vemos batendo isso há muitos anos. O ano passado, eu solicitei, através da Assembleia Legislativa, um pedido feito ao deputado Ismael dos Santos, que solicitasse à Secretaria Estadual de Saúde o quanto foi investido na saúde de Balneário Camboriú. E nós recebemos um ofício, doutor,
dizendo que o Estado investiu 5 milhões de reais de 2012 até 2019. É o que Balneário Camboriú investe mensalmente no Hospital Ruth Cardoso. Doutor Álvaro, o senhor acabou de falar aqui mesmo que que o prefeito Fabrício tinha tomado a decisão de fechar o atendimento no início deste ano e que 40% do atendimento é de fora. Imagina o quanto nós estamos investindo. E a crise veio para mostrar a importância desse hospital. A crise, a pandemia, ela chegou até para tirar da zona de conforto a nossa região. Os nossos queridos prefeitos, vereadores, e olharem com mais carinho para Balneário Camboriú, que vem abraçando a todos. Nós nunca nos negamos a atender qualquer pessoa de qualquer município, como nós nunca vamos deixar de atender, deputado Ivanates. Porém, é injusto que Balneário Camboriú banque sozinho a conta praticamente da região. O senhor acabou de falar aqui que 75% do investimento feito no Hospital Ruth Cardoso mensal é pago pelo município de Balneário Camboriú. Sim, é um hospital municipal. Vocês vão me falar isso, eu já ouvi isso aí 500 mil vezes. E 25% é através dos convênios do governo federal. Então, chegou a hora realmente de nós pararmos, deputados, e aqui não estou fazendo crítica, estou fazendo um apelo, de pararmos de discursar e botar pressão para que o governo do Estado, independente de quem for o governador, nós falamos do Estado, que olhe com mais carinho para Balneário Camboriú e que faça com que também, através dos nossos municípios vizinhos, participem desses 75%. Até mesmo, e aqui eu ouso falar, que o problema de Balneário Camboriú é financeiro, sim, mas também passou a ser um problema de estrutura. Por isso da importância dessa audiência pública. Por isso da importância de nós nos abraçarmos em busca da abertura e de viabilizar essa abertura do Santa Inês. Que o próprio deputado Ivanates acabou de dizer, o Santa Inês ele nunca era para ser fechado. O Ruth Cardoso ele foi aberto como hospital de portas fechadas, nunca era para ter pronto-socorro, era para dar um apoio ao Santa Inês. Só que ele já vinha com problemas financeiros e acabou sendo fechado. Essa audiência é para nós nos debatermos e nos unirmos, sairmos daqui com algo concreto, para que realmente, em conjunto, chegarmos a uma denominação comum em busca de uma solução definitiva para o problema de saúde da região inteira. Quando eu falo Hospital Ruth Cardoso, eu falo também o Marieta. Eu fui presidente da Parla Anfre e, na ocasião, eu circulei em todos os hospitais da região e nós nos deparamos da falta de apoio total, deputados, principalmente do governo do Estado. Nós temos o Pequeno Anjo, que não é tema de debate, também está com problemas, e problema seríssimo de falta de financiamento. Se não fosse a Univale, já estava de portas fechadas. Então, hoje, Balneário Camboriú atende mais de 9 mil pacientes mês através do Ruth Cardoso. 40% desses pacientes são dos municípios vizinhos. Eu vou dizer 40% para não contrariar o doutor Álvaro, mas os dados que nós temos é mais do que 40%. São mais de 300, 350 partos por mês. A maioria deles são de fora. E nós estamos aqui dizendo, não tem problema, nós vamos fazer o nosso papel, nós vamos atender as pessoas, porém nós precisamos de ajuda. 5 milhões de reais todo mês, investimento que Balneário Camboriú faz no Hospital Ruth Cardoso, deputado Mussolini. Os municípios dizem, mas Balneário Camboriú é rica, não precisa de apoio. Nós já cansamos disso. Eu quero parabenizar e agradecer ao doutor Álvaro novamente pela ação que fez com que o Estado se obrigasse a contribuir. Ele está contribuindo por uma ordem judicial e ainda entrou com recursos para diminuir. De 2 milhões entrou para diminuir porque achava que era muito. Agora voltou, doutor Álvaro, me corrige se eu estiver enganado, voltaram 2 milhões novamente. Então, eu não estou aqui hoje, estou representando a Câmara de Vereadores, porque é um debate que é feito praticamente semanal, toda semana em Balneário Camboriú. É uma voz que nós estamos
sempre buscando, em conjunto com todos os vereadores, é um apelo, porque se nós chegarmos ao ponto de ter que tomar medidas radicais, como o prefeito Fabrício foi obrigado a tomarmos, e aí a justiça acabou impedindo, é para salvar as vidas dos balneocamborienses, que, como o doutor Álvaro acabou de dizer, muitos acabaram morrendo nos corredores por falta de espaço, e não apenas por falta de investimento. Então está na hora, deputados, de junto com vocês, nosso secretário de Saúde e demais forças políticas também, de unirmos e fazer com que o Hospital Santa Inês, a abertura dele seja feita o mais rápido possível, que saia do papel, porque nós estamos lidando com vidas. E eu fico muitas vezes já me pronunciei, secretário, doutor Pedro, é isso, né? Me pronunciei na tribuna da Câmara, porque nós vemos investimentos altíssimos em outras regiões, na área da saúde, em hospitais de outras regiões. E o Hospital Municipal, que faz um papel regional, mesmo sendo municipal, sem ter o investimento necessário e que realmente merece. Então, fica aqui o apelo a vossas excelências, fica aqui a voz da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, para que nós venhamos realmente nos empenhar para que saia do papel e que a gente consiga abrir, mas e que não fique a responsabilidade também do Santa Inês no ano que vem ou daqui a pouco sobre o governo municipal de Balneário Camboriú. Que o hospital seja aberto, sim, mas que a responsabilidade de conduzir e a responsabilidade de tocar seja dividida entre o município, o Estado e os municípios vizinhos. Essa era a minha contribuição. Agradeço novamente, parabenizo o deputado Ivan Nats, que sempre foi parceiro, sempre esteve presente, o deputado Mussolini também, que é também da região, e a Câmara de Balneário Camboriú, a Câmara de Vereadores, está sempre à disposição para esta luta e para este objeto que é justo e que é para o bem de toda a região e não apenas da nossa cidade. Obrigado a todos. Obrigado, presidente Omar. A Vossa Excelência é muito feliz, né? Só queria justificar que nós recebemos hoje e-mails de vários vereadores de Balneário Camboriú, pretendendo fazer parte da reunião, mas houve uma deliberação da Comissão de Saúde que o espaço fosse para a fala cedido apenas aos presidentes de Câmara. Haja visto que nós teríamos que colocar muitas pessoas aqui na audiência e perderia um pouco o foco do nosso debate. Mas vários vereadores de Balneário Camboriú tentaram se inscrever para fazer uso da fala aqui hoje. Então, parabéns à Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, que tem sido sempre muito atenta, né, a essas pautas. Antes de passar para o nosso secretário André Mota Ribeiro, para que ele responda o que é preciso ser feito para colocar o Hospital Santa Inês na estrutura hospitalar de Santa Catarina, que ele faça parte do corpo clínico do hospital, porque o doutor Álvaro e Coronel Mussolini, doutor Rodrigo, e Márcio e Omar, nós estamos agora diante de um dilema. Antes, o problema era grana para o Hospital Santa Inês, para o Rude Cardoso, aliás. O problema antes era grana, a gente precisava de grana. Agora, doutor Álvaro, a grana não vai ajudar mais, não, porque não tem mais estrutura lá para fazer mais nada, não tem mais espaço. Então, nem dinheiro é mais problema, porque a gente já resolve o problema do dinheiro, mas a gente não tem estrutura. Então, não tem outra alternativa, no meu ver, rápida, senão encampar o espaço que era do Santa Inês. O encampamento daquele espaço, para a gente colocar aquele espaço na ampliação da rede hospitalar catarinense, obviamente custeada pelo Estado, né? Então, nós já temos agora dois problemas. Antes era grana, agora não é só mais grana, a grana também, agora, o presidente Omar, é o espaço também. Mas antes de passar a palavra para o secretário André, eu queria perguntar ao deputado Mussolini, agora que ele está mais tranquilo, com o sinal melhor, se ele gostaria de falar participar da nossa reunião, antes da gente passar para o André. Eu vim de Florianópolis até chegar em casa, até Itajaí, ouvindo, pelo menos, consegui falar um pouco ruim, estava sinal ali,
Mas eu quero deixar bem claro, naquela reunião que nós tivemos com o doutor André e o prefeito Fabrício, eu comentava que a cidade da Anfre, a região da Anfre, ela cresce em média 3% ao ano. Eu sou natural de São Miguel do Oeste, eu saí de lá há 35 anos e tinha 45 mil habitantes São Miguel do Oeste. E hoje continua com 45 mil habitantes. Muitas cidades do interior do estado, elas diminuíram de tamanho. E a região aqui da Foz, ela cresceu muito e continua crescendo. A expectativa é que, em questão de 20 anos, ela dobre o tamanho dela, a população. E eu estive na época, o Colombo, o governador, no lançamento da segunda ala do Hospital Marieta. E naquela época, a irmã Messi ali, eles apresentaram, dizendo que a necessidade naquela, já faz uns 4 anos, eu acredito, 3 a 4 anos, que eram de 500 e poucos leitos para a região, e tínhamos em torno de 200 e pouco. E com a ativação da nova ala do Hospital Marieta, nós chegaríamos em 450, não atingiríamos o necessário o que seria necessário de leitos hospitalares para a região. Imagina dobrando a população, como é que já vai ficar defasado, né? Então, ele já vai ficar pronto defasado. Eu, de forma alguma, eu sou contrário à ativação de Santa Inês. Eu tenho brigado isso há muito tempo para ativar, mas nós temos que ter objetividade, nós temos que ser realistas e buscar solução. Não adianta só discurso, tem que buscar solução. Nós estivemos reunidos, como eu falei há pouco, com os observatórios sociais, e eles nos trouxeram todas as pendências judiciais que o imóvel possui. E aí eu quero saber se nós formos uma ONG, uma iniciativa privada, vai investir ali no Hospital Santa Inês para fazer toda a reforma, para o Estado poder investir, porque o Estado não vai investir num imóvel privado ali, aquele imóvel é privado, é particular. E quais são as pendências judiciais? Quanto representa isso e como é que poderia ser livrado dessas pendências que tem de dívidas trabalhistas que esse imóvel possui, para que o Estado possa passar a investir através de uma organização social que possa administrar o hospital, para que ele se torne uma parte particular, para que tenha geração de lucro e também atenda a região toda, ou seja, um hospital regional de portas abertas. Isso tudo nós temos que superar essas dificuldades. Então, vamos ter que ser objetivos, fazermos as próximas reuniões. Eu conversei com o prefeito Fabrício, precisamos reunir todos os entes e buscar a solução de liberação do imóvel para poder alguém investir nele. Essa é a minha pendência, que eu tenho essa dúvida, e qual é, e eu gostaria que nós buscássemos essa solução. Porque sem isso, ninguém vai investir um centavo nesse hospital. Essa é a realidade. Era isso, deputado. Eu sou totalmente favorável à abertura do hospital. Deputado Mocelin, tanto eu quanto o doutor Álvaro, nós somos do mundo jurídico, né? E a gente sabe que existem alternativas para assumir a estrutura do hospital. Porque a gente assume, hoje a gente tem um cadeado lá na porta do Santa Inês, presidente Omar e presidente Márcio. Hoje a gente tem um cadeado lá na porta do Santa Inês, que é uma estrutura perfeita para receber um hospital, tanto que já era. A gente tem um cadeado lá. O que a gente tem que fazer, deputado Mocelin? A gente tem que tirar aquele cadeado. Tirar aquele cadeado através de processos que a gente sabe que existem, dentre eles a encampação, a desapropriação, enfim, nós precisamos do prédio. Depois disso, a gente tem que entregar isso para a administração do Estado. O Estado toma conta, montar a estrutura física, transformar aquilo ali no hospital. E tem, sim, a dívida trabalhista, deputado Mocelin, as dívidas do ex-proprietário do hospital, elas podem ser colocadas todas de lado se o Estado desapropriar a área ou se encampar o espaço. Então, tem alternativa judicial e a gente resolve um problema estrutural. É o primeiro desafio, tirar o cadeado da parede. Depois, a incorporação dele na rede pública estadual. É como eu penso. Mas, para contribuir conosco, porque nós já estamos quase encerrando o nosso tempo, doutor André, para conversar um pouquinho com a gente do que ele colheu aí dos nossos reclames, né, doutor André? Porque é reclame pelo Estado todo, né? A saúde não é fácil, não. Só tem um desafio muito grande aí.
Primeiro, eu quero agradecer aqui as manifestações. Eu acho que todos nós estamos falando da mesma coisa, da necessidade de implementação de serviços de saúde pelo Estado inteiro. Obviamente, temos que achar um caminho que seja factível, né? E estamos falando, afinal de contas, de recursos públicos. A questão de inércia, eu vou ter que discordar um pouquinho por parte do Estado, lembrando que o Estado, com a política hospitalar catarinense, está ofertando e pagando 300 milhões de reais a 116 hospitais pelo Estado inteiro. Em 2018, esse valor não passava de 80 milhões, eram 80 e poucos milhões. Então, nós estamos, sim, atuando, muito preocupados com a oferta de serviço. Eu acabei, na minha fala inicial, de dizer que pretendemos manter leitos de terapia intensiva espalhados pelo Estado todo, para que se consiga, então, regionalizar os acessos, aumentar os serviços à comunidade, que isso é de direito do cidadão, inclusive diminuindo as filas cirúrgicas, que essa também é uma obrigação do Estado. O deputado Ivan coloca aqui uma alternativa de encampação, talvez não seja a melhor, a gente tem que discutir várias alternativas, e eu preciso lembrar que para o Ruth Cardoso fazer parte da política hospitalar catarinense, necessariamente ele não tem que aumentar serviço, ele apenas tem que aderir com o que já tem. Para mudar de porte, receber recursos maiores, aí sim, as ofertas de serviços, as habilitações deveriam ser outras, que necessariamente não passam pela questão do aumento da área física. De qualquer forma, eu também tenho esse entendimento de que Balneário precisa aumentar a sua oferta de serviço. E o Santo Inês, assim como os hospitais do entorno, como o Hospital Cirúrgico de Camboriú, devem sim ser olhados com carinho para que a gente possa achar um caminho para essas soluções ou essas diminuições de sofrimentos. Todo o planejamento em saúde, ele parte da região. Existe uma coisa chamada plano de saúde, existe uma discussão na CIR da região, que é a Comissão Intergestores Regionais, que define quais são as necessidades de serviços regionais e quais são as unidades que irão prestar esse serviço. Uma vez isso definido, há sim uma discussão de recursos dos municípios do entorno, numa questão chamada PPI, que se discute, então, repasses a mais para o município sede, onde está o hospital, poder ofertar os serviços pactuados e habilitados. Quando se fala em recursos de saúde, ele sempre é insuficiente, né? Nós vivemos uma crise que não há dinheiro que chegue. Então, mesmo toda essa estruturação, lembrando que o SUS ele é tripartite, ele tem um ente federal, estadual e municipal, esses recursos, eles eventualmente, ou na maioria das vezes, não é um recurso suficiente. Mas eu concordo e acho bastante interessante que aqui nós temos várias entidades representativas que nós tenhamos que discutir, assim como na região da Foz, no estado inteiro, alternativas para qualificar os hospitais regionais. Toda vez que um hospital é habilitado em serviço no Ministério da Saúde e recebe recurso para isso, ele automaticamente assume a obrigação de atender a região no seu entorno. O que a gente precisa discutir quais são essas obrigações e de que forma se pode melhorar esta remuneração. Isso é fato. Então, nós, como Estado, nós não temos nenhuma dificuldade. Esse secretário tem conversado com o prefeito de Balneário Camboriú e com as entidades. Não há nenhum viés político nessa discussão. O que nós precisamos é juntar as pessoas de bem, que aqui estão presentes, inclusive nesta audiência, para achar um caminho. Nós precisamos, sim, melhorar a atenção de saúde da região, como de resto em todo o Estado. Lembrando que nós recebemos uma saúde, e não querendo apontar dedo para ninguém, mas é um fato, uma saúde com uma dívida de mais de 700 milhões, ela foi quitada, e a partir daí se consegue, então, organizar e estruturar serviços. Também lembrando que o Marieta, que são obras do pacto, que há a participação do Estado, vai dobrar a sua capacidade de se transformar no maior hospital do Estado de Santa Catarina, com recursos estaduais. Então, essa é uma discussão interessante, ela tem vários nuances, ela é complexa, mas o fato é, nós precisamos achar um caminho. Contem com a Secretaria de Estado da Saúde, eu tenho certeza que o prefeito Fabrício também pensa da mesma forma,
e é conversando, entendendo e planejando que nós vamos conseguir chegar num acordo. Estou à disposição dos senhores para isso, a hora que os senhores precisarem. Muito obrigado, doutor André. Mas a pergunta, doutor André, que nós aqui, os internautas estão querendo saber, estão mandando aqui para a Assembleia, o doutor Álvaro, o doutor Márcio, o doutor Rodrigo, certamente, e nós queremos ouvir. Tem como a gente colocar o Santa Inês no rol de estruturas hospitalares do Estado de Santa Catarina? Há um compromisso do Estado nesse sentido, a gente avançar nisso aí? A gente precisa tirar um compromisso, para a gente poder falar com a comunidade, né, sobre isso. Qual é o compromisso do Estado? Qual é o compromisso do Estado de reabrir o Santa Inês? Há um compromisso nesse sentido ou vamos ficar de novo na manchete, doutor André? Olha só, deputado, eu não estou falando aqui em manchete e notícia, né? Nós estamos investindo na política hospitalar, a gente está regrando os hospitais, nós temos que entender a necessidade, o Estado vai sim trazer recursos para as regiões, nós precisamos entender o vocacionamento das unidades hospitalares, mas nós precisamos entender a viabilidade. O deputado Coronel Mocelin foi muito feliz quando diz que há embrólios jurídicos naquele hospital. Mas, uma vez passado essa dificuldade, há interesse do Estado, sim, de trazer novos serviços, tanto para Balneário quanto para a região. Agora, a gente tem que construir esse processo, lembrando que isso não é exclusividade do Estado, ele é um hospital que é privado dentro do município de Balneário e que deve e pode ter, sim, a participação do Estado. Mas existe uma construção a ser feita. Assim como eu entendo também que nós devemos olhar com carinho para os hospitais do entorno, até para diminuir o afluxo de pessoas a Balneário. Camboriú é um município que tem 95 mil habitantes, se eu não me engano, e tem um hospital extremamente ainda diminuído nos seus serviços, que merece também um olhar do Estado, assim como os outros hospitais da região. O Marieta já foi muito bem estruturado, vai ser inaugurado com certeza, tem os seus problemas de tempo, mas a gente está aqui ofertando aumento do serviço na região. Se vai ser no Santa Inês, nós precisamos definir a forma e definir se o erário público utilizado para a habilitação deste hospital faz sentido, se ele vai ser suficiente para o que ele pode trazer de benefício. Eu tenho entendimento que precisamos, sim, de mais um hospital no Balneário, definindo, inclusive, uma vocação diferente ao Ruth Cardoso e ao Hospital Santa Inês, se porventura ele vier. Nós estamos participando da discussão, nós queremos construir isso, mas nós temos um caminho para percorrer. E tem a questão jurídica de um hospital privado, que nós precisamos entender qual é o custo disso e a viabilidade desse hospital. Bom, obrigado, doutor André. Eu consulto os demais membros, doutor Álvaro, presidente Omar, Rodrigo, se alguém gostaria de fazer uso da palavra rapidamente, porque a nossa audiência, pelo tempo regimental, se encerra. Nós temos 10 minutos ainda para encerrar, pelo tempo regimental. Só rapidamente, posso fazer uma pequena Claro, doutor Álvaro, por favor, importantíssimo. Eu não sei como é que o funcionamento interno da comissão, mas se for possível, através das pessoas que estão aqui presentes, de compor um grupo, né, por parte do Estado, dos municípios que são demandados para verificar e prestar esclarecimentos à ALESC, né, a nossa Assembleia, que representa as nossas pessoas, a sociedade, do que está sendo feito para a região, né, para que isso possa ser esclarecido, para vir aos autos, né, eu não sei se é um procedimento formal que foi instaurado pela Assembleia, mas para que isso... para que seja prestado esses esclarecimentos também, porque nem sempre as pessoas têm conhecimento do que tem produzido na própria ação civil pública. Eu acho que é importante para que a gente possa encontrar um denominador comum e que essas conversas elas revertam em benefícios concretos. E com relação a essa questão, a análise regional, doutor André, nós temos aqui por parte do Ministério Público, eu sou promotor de justiça de Balneário Camboriú, e a gente entrou com uma ação para garantir o atendimento de toda a região, para 300 mil pessoas, sabe? Existiam fundamentos ali, tanto é que o próprio desembargador, ele deferiu a liminar por 120 dias.
Então, a gente tem essa compreensão. Eu sei que o senhor tem outros problemas para resolver, que o Estado tem outros problemas para resolver no Estado, mas hoje a gente está tratando da nossa região aqui, dos problemas que tem no dia a dia. Então, eu convido o senhor para, em conjunto com o município, um dia na promotoria, a gente faz um rol para o senhor dos problemas que tem ali com relação ao dia a dia da Promotoria de Justiça, dos problemas que ocorrem no Hospital Ruth Cardoso, do Marieta, que a gente conhece bem, a gente tem um bom contato lá também, as dificuldades que eles passam lá, os pacientes nossos passam aqui. Então, acho que falta não, a gente pode ter essa visão regional e resolver esse problema de uma vez por todas. Não vai resolver, como o senhor disse, mas pelo menos melhorar um pouco assim, essa questão do atendimento regional, que não é só para a Balneária, para a região como um todo. Isso vai influenciar na vida de mais de 10% da população de Santa Catarina, se eu não me engano. São 600 mil pessoas nesse entorno aqui, que, como o deputado Ivan Nats falou, não para de crescer. Então, era só essa minha pequena intervenção. Agradeço o tempo. Então, sugerindo a atenção de Vossa Excelência, eu vou consultar os membros da nossa audiência pública pela instalação de uma comissão especial mista, permanente, de acompanhamento de abertura de uma nova estrutura hospitalar na região da Anfre, ou seja, uma comissão composta por representantes do Executivo Municipal, das câmaras de vereadores e da Assembleia Legislativa, para que a gente faça um debate permanente e acompanhe, né, o desafio de encontrar uma nova estrutura hospitalar. Porque, como eu disse, não tem mais como fazer no RUT. Eu conheço a estrutura do RUT. O presidente Omar conhece, todo mundo, todos nós conhecemos. Não adianta mais habilitar, deputada secretária André, novos serviços, porque o RUT não consegue nem ampliar a sua rede, a sua estrutura de atendimento da urgência e emergência, por exemplo. Então, eu coloco isso em discussão. Eu vi o presidente Omar querendo se manifestar. Tem a palavra, presidente. Obrigado, deputado. Também o secretário pediu manifestação ali também, mas eu gostaria de agradecer também novamente a todos os participantes. E eu vi aqui o deputado Coronel Marcelinho, o próprio secretário, dizendo dos problemas que ainda temos que enfrentar para poder, de repente, habilitar o Santinês e termos a possibilidade de termos mais um hospital aqui em Balneário Camboriú para atender a região, que o próprio doutor Álvaro acompanha e sabe a demanda que é muito grande. Então, deputados e secretário, eu faço uma sugestão, até nós resolvermos esta questão jurídica, vamos investir no RUT. O problema é nós temos de espaço, sim, no Ruth Cardoso. Está faltando espaço no Ruth Cardoso. Mas nós temos espaço até para investir um pouco mais. Nós fizemos um dos melhores e mais modernos centros de Covid aqui de Santa Catarina e do Brasil, me arrisco a dizer. Eu acabei de dizer que nós recebemos muito pouco, brigamos para poder conseguir uma ajuda de 1 milhão e pouco, 2 milhões agora. Então, resolver o Santinês a salvar muitas vidas e muitas pessoas. Eu agradeço novamente, só deixo para encerrar esse comentário. Obrigado, deputado Ivan Nats, pela participação e pela oportunidade. Obrigado, presidente Omar. Antes de passar para finalizar a palavra para o André, doutor André, que pediu aqui pelo chat para participar, nós temos diversas perguntas, questionamentos que são feitas pelos nossos internautas, depois serão encaminhadas para cada um de vossas excelências. Pergunta ao Márcio, nosso presidente Márcio, gostaria de fazer uso da palavra. Obrigado, Ivan Nats. Dizer a todos que é necessário a abertura do hospital, precisamos. A gente fica triste em não ter o prefeito e a secretária de saúde participando dessa audiência, que é muito importante para o nosso município, e Camboriú precisa, tanto que usa muito o Ruth Cardoso, tanto quanto o Marieta, e dizer ao Omar que sim, o Estado tem que ajudar e os municípios que usufruem do hospital também tem que ajudar. Temos que ser todos por uma causa só. Se está servindo a todos, então temos que dar as mãos e tentar ajudar o Ruth Cardoso e até mesmo a abertura do Hospital Santinês. A gente sabe que é burocrático,
que tem pendências, mas tem que ir por partes, então, resolver, e precisamos, porque Camboriú já passa dos 90 mil habitantes, e temos um centro cirúrgico em Camboriú, não é um hospital. Dependemos muito de Balneário Camboriú. Então, eu quero agradecer aí a participação e estarei à disposição. A Câmara de Vereadores de Camboriú está à disposição para o que precisar. Obrigado, presidente Márcio. O nosso querido Rodrigo Duarte, para suas conclusões. Obrigado, presidente Ivan. Entendo que foi bastante produtiva a nossa audiência. Temos que ter um entendimento que temos o Covid e temos a situação pós-Covid, né? Então, a questão do Covid, mesmo com todas as dificuldades e as preocupações, eu acredito que nós vamos chegar na superação e temos leitos, sim, suficientes neste momento para o atendimento da pandemia, mas, bem como o doutor André falou, eu entendo que o Santa Inês tem que fazer parte da discussão, sim, da saúde da região da Foz do Rio Itajaí, assim como a conclusão do complexo Madre Teresa do Hospital Marieta, assim como essa questão do judicial do Ruth Cardoso, e aí sim a inserção do Santa Inês na discussão das políticas públicas de saúde aqui da região da Foz. É uma região rica, assim como o doutor Álvaro comentou, fala-se em mobilidade, mas ao mesmo tempo que vem o carro, vem o acidente, vem a moto, vem o trânsito, e aí sim a gente tem que vocacionar, conforme o doutor André comentou, os hospitais nossos aqui da região da Foz, o que o hospital de Itapema pode fazer um pouco a mais, o que o hospital de Camboriú pode fazer um pouco a mais, né? O que o Ruth Cardoso vai fazer, o que o Marieta, se vai ficar com as altas complexidades e vai conseguir dividir, então, as médias complexidades para o Santa Inês ou para outro hospital que tenha suporte, e a gente possa, sim, fazer uma região metropolitana de saúde aqui e que possa atender, então, os anseios dos catarinenses dessa região. Quero acreditar que o doutor André está bem intencionado, tem vontade de resolver, né, assim como algumas pendências já resolveu, mas temos várias demandas ainda que têm que ser trabalhadas. E também habilitar os serviços, né, que os hospitais estão prestando, né, e muitas vezes ou não estão sendo solicitadas as habilitações, ou se foram solicitadas, elas ainda não foram habilitadas. Seria isso, e agradeço e parabenizo a audiência, deputado Ivan Nades, e estamos à disposição. Obrigado. Deixo o nosso abraço ao nosso prefeito Vonei Morastone, ele que já passou aqui por essa casa, né, e tem sido um grande defensor da saúde pública regional. Consulto, antes de passar a palavra, por último, para o nosso secretário André Mota, se o deputado Mocelin deseja fazer uso da palavra. Só parabéns, Ivan, pela condução dos trabalhos, agradecer a presença do secretário André Mota e todos, e vamos trabalhar junto aí para que logo consigamos abrir o Hospital Santa Inês. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, deputado Mocelin. Lembrando, né, que tanto o deputado Mocelin quanto eu somos deputados da região da Anfre, né? Eu sou o deputado que defendo a Costa Esmeralda, me considero de braços dados com os desafios aí da nossa região da Costa Esmeralda e da Anfre. Antes, então, por fim, consulto, então, os senhores se há alguma objeção da gente criar uma frente parlamentar mista em defesa da construção e acompanhamento de uma nova estrutura hospitalar regional para a região. Nós vamos mandar ofício para as câmaras de vereadores, para que elas escolham seus representantes para o município, e também gostaríamos muito de ter a presença de um representante do Ministério Público nessa comissão permanente de acompanhamento. Todos de acordo? Então, aprovado. Secretário André Mota, Vossa Excelência vai encerrar a nossa reunião com a fala de Vossa Excelência, vou dar por encerrado o nosso encontro, e, como se diz aqui, convocando um novo, né, para a gente conversar em breve sobre esse desafio, né, presidente Omar, porque esse é um desafio, doutor Álvaro, que não acaba nunca, né? Esse desafio em defesa da saúde é um desafio permanente. A minha região, a região de Blumenau, nós conseguimos avançar muito, o Estado foi muito parceiro nos últimos anos, tanto o governo federal, na construção do Santa Isabel, que se vocacionou como hospital de referência em transplantes e em cirurgias de alta complexidade, do Hospital Santo Antônio,
que se vocacionou como hospital de traumatologia, pediatria, UTI infantil e clínica geriátrica, e a construção, graças ao governo do Estado, do Hospital da Vila Itopava, que é uma estrutura fantástica. Estive lá visitando o Hospital da Vila Itopava, doutor André. Muito lindo, bonito, bem feito. Tem mais espaço lá, graças a Deus, que doente, tá? Então, está muito bacana o Hospital da Vila Itopava. Então, a gente está muito bem na nossa região. E também, secretário André, as faixas que foram trocadas, né, o que permitiu que os hospitais recebessem mais recursos. E Blumenau, a gente tem um desafio, porque a gente não tem deputado federal. E como nós não temos deputado federal, a gente sente falta das emendas que os deputados federais mandavam para os nossos hospitais. Mas, graças a Deus, os deputados de outras regiões, e o senador Jorginho Mello, o senador Dário Berg e o senador Esperidião Amin têm ajudado muito a gente lá e ajudado com as emendas parlamentares. Então, muito obrigado a todos. Passo a palavra ao nosso secretário André Mota e, com a fala dele, eu dou por encerrada a nossa reunião, até que a gente possa voltar a conversar e na formalização da nossa comissão especial. Rapidamente, eu queria fazer uma sugestão de composição aí dessa comissão, com o representante da CIR da região e também do COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, que se faça representado também. Acho bastante importante essa discussão. Eu tenho 30 anos de emergência, trabalho em emergência hospitalar e estou, nesse momento, secretário de saúde. Então, não sei se isso traz algum alento, mas promotor Álvaro e presidente Omar, eu tenho conhecimento do que acontece nas emergências hospitalares, até por sentir isso na carne, né? Eu sou médico dessa área de atuação, conheço Marieta, tive o prazer de conhecer o Ruth Cardoso e entender como é que aquele hospital está fazendo as suas organizações de trabalho. E entendo que é dessa forma que nós estamos discutindo aqui, que nós vamos chegar, sim, a um acordo, um denominador comum aí, para que se consiga construir, de fato, alternativas. Estou à disposição, a Secretaria de Estado da Saúde tem essa pretensão, sim, de melhorar serviços. Aí, lembrando para o Rodrigo, como ele bem sabe, que as habilitações, elas são solicitadas por nós e são definidas no Ministério da Saúde. Essa é a obrigação do Estado, de fazer essa gestão e fazer essa aproximação entre o ente federal e o ente municipal. Mas eu tenho certeza, e aqui já encerrando, quero parabenizar e agradecer ao deputado Ivan pela possibilidade de a gente conseguir conversar e conseguir já trazer alguma forma de discussão do que vamos fazer daqui para frente, não só na região, mas também olhando para o restante do Estado. Como bem lembrou o deputado, ali na região do Médio Vale, que já está um pouco mais estruturado, os 2 hospitais fazem parte da política hospitalar catarinense, cada um recebendo lá R$1 milhão por mês, que tem sido suficiente com os outros serviços habilitados e com tudo que está sendo colocado naquelas unidades. Mas esse é o papel do Estado, de propor, fazer gestão e participar ativamente nessa construção. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e contem comigo para que assim, a gente consiga avançar nessa questão. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutor Álvaro, obrigado, nosso presidente Omar, nosso presidente Rodrigo, nosso presidente Márcio, todos aqueles também que estavam nos acompanhando pela TV Legislativa, pelas nossas redes sociais da Assembleia. Um grande abraço principalmente aos vereadores da região da Anfre, que têm sido permanentemente defensores da região e cobrando sempre aqui na Assembleia Legislativa. Um abraço, doutor Mocelin, deputado Mocelin, até a próxima. Obrigado pela oportunidade. De mãos dadas é que vamos construir. Valeu, rapaz.